Vocês já ouviram falar da Constituição de 1891? Em 1889, chegou ao fim o Império do Brasil, após uma série de fatores que concorreram para o desgaste do sistema monárquico no Brasil. Os militares se articularam juntamente com outros grupos interessados na intenção de proclamar uma república como modelo de Estado aqui no Brasil, derrubando o regime então vigente. O Brasil inicia uma nova fase de reorganização com o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. Os 2 anos seguintes foram tomados de movimentações com o objetivo de estabelecer novas diretrizes para o Estado brasileiro. E desde a formação do governo que se estabeleceu após a quebra da monarquia, uma nova Constituição começou a ser elaborada para o Brasil, em substituição da Constituição Império. Era preciso, dessa forma, descaracterizar o país de como era no regime anterior, e, em alguns casos, apagar o passado que não era mais bem visto. Assim, a Constituição de 1891 teve por relator o grande jurista e senador Rui Barbosa, que buscou influência na Constituição norte-americana de 1787, consagrando-se o sistema de governo presidencialista, a forma de Estado federal e a forma de governo republicana, em substituição à monarquia. Delas saíram os princípios como a descentralização dos poderes, a implementação e concessão de autonomia aos estados e municípios com uma nova perspectiva de um novo Brasil. As mudanças implementadas foram de pronto constitucionalizadas logo no artigo 1º da nova Constituição, a Constituição de 1891. A nação brasileira adapta como forma de governo sobre o regime representativo a República Federativa proclamada em 15 de novembro de 1889 e constitui-se por união perpétua e indissolúvel de suas antigas províncias, transformando-os em Estados Unidos do Brasil. A Constituição que vigorava no Império tinha marcas de outro tempo, características que não cabiam mais na República e deveriam ser superadas. Nesse sentido, uma das principais mudanças ocorridas foi a extinção do poder moderador. O antigo poder era símbolo máximo da monarquia e permitia que ele, o imperador, interferisse nos outros poderes e tomar decisões que melhor lhe interessavam, ou melhor interessava a monarquia. A Constituição Republicana de 1891 aboliu essa característica da antiga Constituição e determinava a existência de apenas três poderes, sendo ele o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Estabelecia também que o representante do poder executivo e legislativo seriam eleitos diretamente pelo povo através de eleições. Naturalmente, a figura do imperador não era mais adequada, e o seu posto sendo substituído por presidente da República. O cargo seria ocupado através de eleições com voto direto, e o presidente eleito ficaria à reeleição. O voto para eleger o candidato ao cargo máximo do país e os representantes legislativos não eram secretos, e só poderiam votar quem tivesse acima do limite de uma renda mínima. Quanto à forma de governo e o regime representativo, buscavam o antigo primeiro da Constituição de 1981, transformando o regime monárquico em uma república, considerado a divisão dos poderes em três, adquirindo uma forma direta de votação para a escolha de seu representante, não sendo voto secreto, de acordo com o artigo 2º da Constituição de 1891, a cidade do Rio de Janeiro, que era sede do poder central do Império, foi transformada em Distrito Federal, continuando a ser a capital da União. E logo em seguida, no artigo 3º, a Constituição
prevê a mudança da capital para o Planalto Central, reservando inclusive uma área de 14,4 mil quilômetros quadrados no centro do Brasil, para erguer a futura capital do Brasil, onde atualmente encontra-se Brasília. Outra grande mudança é que a Constituição define o Brasil como Estado laico ou não concepcional, ou seja, não havia mais previsões de uma religião oficial, retirando-se os efeitos civis do casamento religioso. Os cemitérios que eram controlados pelas igrejas passaram a ser administrados pela autoridade municipal. Houve proibição do ensino religioso nas escolas públicas. Quanto à organização dos poderes, as mudanças foram fundas. O poder moderador foi extinto, adotando-se a teoria clássica da repartição de poderes. De acordo com o artigo 15 da Constituição Federal de 1891, são órgãos da soberania nacional o poder legislativo, executivo e judiciário, harmônicos e independentes entre si. Podemos nos estender e aprofundar-se nos três poderes dessa nova Constituição, começando pelo poder legislativo, sendo federal, exercido pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, sendo esse composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados era composta por representantes do povo, eleitos pelo Estado e Distrito Federal, mediante sufrágio direto, garantida a representação da minoria. Cada deputado exercia mandato de 3 anos. Já o Senado Federal representava os estados e o Distrito Federal, sendo eleito 3 senadores por estado e 3 por Distrito Federal, eleitos do mesmo modo que os deputados, só com uma diferença: os seus mandatos eram de 9 anos. As eleições ocorriam junto com as de deputado, que possuíam um mandato de 3 anos. O poder legislativo também foi estabelecido em âmbito estadual. Alguns estados, curiosamente, possuíam 2 casas, bicameralismo estadual. Um exemplo era São Paulo e Pernambuco, que além das casas dos deputados estaduais, possuía a Casa do Senado Estadual. O poder executivo era exercido pelo Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, como chefe eletivo da nação, ou seja, eleito por sufrágio direto da nação, com um mandato de 4 anos, não podendo ser reeleito para um período subsequente. Interessante notar também que alguns estados designavam o seu executivo local como presidente, enquanto outros governadores. Assim, era possível perceber a figura dos presidentes estaduais exercendo o executivo local. Diferente de hoje, que não temos presidentes estaduais, possuímos os governadores de estado. Com relação ao Poder Judiciário, o órgão máximo do Judiciário passou a chamar-se Supremo Tribunal Federal, composto por 15 juízes. Estabeleceu a hipótese de crimes de responsabilidade por expressa previsão de garantia da vitalidade para juízes federais e para os membros do Supremo Tribunal Militar. Com os direitos individuais, a Declaração dos Direitos foi aprimorada, criando várias penas, entre elas penas de trabalho forçado, a pena de morte, estando elas à disposição, a legislação militar em tempos de guerra. Houve a prevalência de proteção às clássicas liberdades privadas, civis e políticas. Talvez uma falha na Constituição de 1891 é a falta de previsão de direitos trabalhistas, ou seja, direitos dos trabalhadores. Houve expressa previsão pela primeira vez no constitucionalismo sobre o habeas corpus. Mesmo após essa carta, as coisas não andavam bem, possuindo seus comandantes se manterem e revezarem o poder através de eleições fraudulentas, pelo voto não ser secreto, mantendo seus interesses particulares acima de tudo, gerando descontamentos nos setores militares que buscavam moralização política do país. Nas eleições de 1930, as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo entraram em sério conflito político. Era a vez de Minas Gerais indicar um candidato à presidência. Porém, os paulistas apresentaram a candidatura de Getúlio Prestes, fluminense que fez carreira política em São Paulo. Descontentes, muitos políticos mineiros apoiaram a candidatura de oposição de alienação liberal, o gaúcho Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul. A chamada República Velha teve o fim com a Revolução de 1930, que instituiu o governo provisório, levando Getúlio Vargas ao poder, criando 2 anos depois o Código Eleitoral, com diversos pontos positivos de suma importância para todos nós, até os dias de hoje, criando a liberação do voto feminino e o voto secreto.
Considerado pelo grupo a Constituição mais importante para a história do Brasil, foi a Constituição de passagem dos impérios para a República, havendo diversos pontos positivos e negativos, não podendo julgá-los por ser algo transitório, que tiveram diversos aperfeiçoamentos e mudanças no decorrer do tempo, chegando à atual Constituição, a Constituição de 1988.